soteriologia. Soteriologia é uma parte da teologia sistemática onde se é trabalhado a salvação, é a doutrina da salvação. Como ocorre o processo da salvação? Como Deus aplica isso no homem, a salvação do homem em Cristo Jesus. Então, a soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. É um assunto polêmico. Por quê? Porque hoje, atualmente, no ano de 2022, nós temos duas perspectivas ou duas correntes teológicas que trabalham a doutrina da salvação que se divergem. Então a gente tem alguns irmãos e irmãs que consideram ou seguem uma linha, uma corrente teológica ou um viés teológico, e outros irmãos que seguem outro. Quais são essas duas correntes teológicas ligadas à doutrina da salvação? Calvinismo, aliás, arminianismo, começando em ordem alfabética, arminianismo e calvinismo, tá bom? Como começou o desenvolvimento da doutrina da salvação? Evidentemente que na Bíblia. Tudo começa ali, a base é a Bíblia. Tudo aquilo que a gente for fundamentar com relação à soteriologia, que é a doutrina bíblica da salvação, a base é a Bíblia, tá? Lógico que numa teologia moderna hoje, né, onde a filosofia, enfim, entrou muito na teologia, eles buscam explicações sobre a doutrina da salvação através do racionalismo, da filosofia, enfim, não é um método correto ao meu ver. A base da soteriologia, da doutrina da salvação é a Bíblia, tá bom? Então, você precisa da Bíblia para ter a base com relação à soteriologia. Ao longo dos 2000 anos da história da igreja, evidentemente que a igreja ela tentou organizar a doutrina da salvação com base na Bíblia. A gente tem um entendimento com relação à salvação, já inicia-se a doutrina da salvação em Gênesis, quando o homem pecou, quando o homem caiu, enfim, ali já começou o processo de salvação, porque quando Adão e Eva pecou, a gente sabe que a humanidade inteira daí para frente também foi assim afetada pelo pecado. Então era necessário a salvação, já que por conta do pecado que veio sobre nós foi a condenação. Então a gente tem no Antigo Testamento todo um processo que vai se iniciando, a meu ver, dentro da minha linha através de alianças, onde Deus ele vai preparando o povo com relação a essa salvação, né? Por isso que é soteriologia, vem sotério, salvação, logia, estudo. Então, o estudo da salvação. E por isso que nós colocamos soteriologia, tá? A gente tem inicialmente no Antigo Testamento a lei, que não foi suficiente para a salvação do homem, porque para ser salvo pela lei era necessário guardar toda a lei de Moisés, e não foi suficiente. E no Novo Testamento Jesus vem, né, para cumprir a lei, e aí ele foi a nova aliança, ele é a nova aliança, através da cruz do Calvário, ele se fez ali maldição em nosso lugar, ele sofreu a nossa morte, pagou o nosso preço, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Tudo aquilo que se fazia ali nos sacrifícios da antiga aliança, né? Tudo apontou para Cristo e Cristo cumpriu tudo isso de forma eficaz, tá bom? Então, a gente tem isso nos evangelhos. Atos, a gente tem o início da pregação dessa mensagem das boas novas, que é o evangelho, boas novas de salvação em Cristo Jesus, que ele cumpriu, e ele abriu um novo e vivo caminho, onde a salvação é por meio da graça, mediante a fé no seu sacrifício, né? E, a meu ver, aí, através dos apóstolos, né? Nos evangelhos a gente tem esse entendimento. O apóstolo Paulo ele sistematiza de forma bem clara a doutrina da salvação. E os outros também, João faz isso. Eu acho que dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a doutrina da salvação ela é muito clara, ela é mais evidente no evangelho de João, mas nos outros também é trabalhado isso, né? O ato de Jesus na cruz, e João ele traz uma magnitude, até porque João escreveu por último, né?
E aí o apóstolo Paulo e os outros ali também desenvolveram isso nas Escrituras. Então isso é século I, tá, gente, da era cristã. A partir do século II, a gente tem um desenvolvimento mais prático de tudo isso, porque começaram a se surgir várias heresias, pessoas negando a divindade de Cristo, negando que Jesus veio em carne, e isso afetava a questão da doutrina da salvação. Tanto que Paulo ele gastou um capítulo inteiro de 1 Coríntios para estabelecer a razão da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz. Então os primeiros teólogos da igreja, a partir do século II, eles fundamentaram de forma bem assim sistemática, no sentido de já trazer o pensamento dos autores bíblicos de uma forma organizada, não como uma teologia sistemática, mas trazendo ali explicações, comentários inclusive. E aí a gente teve no período ali, nos primeiros 400 anos da igreja, um início dessa organização. Mas o embate com relação à doutrina da salvação ficou mais acirrado no final do século IV ali, tá? Entrando no século V, com o Agostinho e o Pelágio. Agostinho, Pelágio era um teólogo britânico, e ele saiu da linha de pensamento de todos os outros teólogos antes dele, que ele teve um entendimento com relação à doutrina da salvação, um entendimento monergista, no sentido de o homem ser o agente da salvação, o único agente da salvação. Então o homem, ele por si só consegue buscar a salvação, encontrar a salvação, que o homem não herdou a natureza pecaminosa de Adão, enfim. Ele mudou toda a linha de pensamento estabelecida aí em 400 anos, 350, 400 anos da igreja. Vale ressaltar que eu li bastante sobre a história da igreja, eu gosto de ler sobre isso, eu li escritos dos pais da igreja, e os pais da igreja tinham uma linha, nesse período, os 400 anos antes de Pelágio, tinham uma linha sinérgica. Deus como o autor, aquele que inicia, aquele que vai de encontro, e o homem com a responsabilidade de, vamos dizer assim, corresponder a isso, tá? Seria mais ou menos algo parecido com o que é o arminianismo hoje, tá? A maioria, ou esmagadora, dos teólogos antes de Pelágio tinha esse pensamento, inclusive o Agostinho jovem, ele tinha mais ou menos esse pensamento, tá bom? Mas aí veio o Pelágio com uma linha diferente, o Agostinho foi contra ele, mas ao invés do Agostinho sustentar a linha defendida pela maioria dos pais da igreja, que era uma linha sinérgica, né, bem parecida com o que é o arminianismo hoje, ele criou e foi para o outro lado do extremo de Pelágio, né, já que Pelágio foi ele foi para o extremo do monergismo humano, o Agostinho foi para o extremo do monergismo divino. Deus inicia, Deus vai em encontro, Deus faz, Deus realiza, aplica, e o homem é passivo. E aí ele criou o que hoje nós conhecemos, algo muito próximo com o que é hoje o calvinismo, tá bom? A igreja, na época, fez um concílio, considerou as ideias de Pelágio heresia, né? E começaram a seguir uma linha próxima com aquilo que Agostinho. Agostinho era um teólogo muito respeitado, um grande teólogo, né? Trouxe uma contribuição muito grande, né? A igreja, a história teológica da igreja, a teologia da igreja. Após a morte de Agostinho e Pelágio, a igreja ela sofreu um outro problema. Surgiu um camarada chamado João Cassiano, que tentou equilibrar a ideia do Pelágio, tentando resgatar o sinergismo dos outros pais da igreja anteriores, mas aí colocou um homem como aquele que inicia, ele é parcialmente depravado e algo nele ainda consegue ir de encontro à salvação. A igreja também considerou essa linha herética, e aí eles fundamentaram algo chamado de semi-agostinianismo, que, assim como os pais da igreja criam que o homem era totalmente depravado, todos criam isso. Pelágio foi o primeiro a ir contra essa ideia,
mas a igreja fundamentou que o homem era depravado e que Deus iniciava o processo. E aí começaram a seguir um negócio meio equilibrado, aliando o pensamento de Agostinho com o pensamento que os pais da igreja anterior a Agostinho seguiam, que era algo um pouco próximo do que é o arminianismo hoje, tá bom? Mas com o decorrer dos séculos, depois da morte aí do João Cassiano, o semi-pelagianismo foi considerado heresia, o pelagianismo também. No século, a igreja já tinha sido oficializada como religião oficial do Império Romano. A gente sabe que muita coisa aconteceu aí nos mil anos depois, né, até a Reforma Protestante. A teologia da igreja sofreu muita influência do paganismo, de ideias, enfim, dos papas. A Bíblia não era mais a única regra de fé e prática, entrou questão de tradição, entrou influências de filosofias, de paganismo, de outras religiões. Então a igreja começou a abandonar a linha dos pais da igreja com relação à soteriologia, a doutrina da salvação, e se tornou uma linha de pensamento praticamente semi-pelagiana mesmo, né? Questão das obras, a questão de indulgência. Isso foi combatido de forma bem veemente, vamos dizer assim, pelos reformadores, né? Martinho Lutero, ele que foi o primeiro grande sistematizador da reforma, embora vieram pessoas antes dele, mas ele, percebendo todos esses problemas na igreja, né, cravou lá as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e aí se iniciou a Reforma Protestante. E claro que para combater a questão da salvação pelas obras, a questão da indulgência, a questão de, né, você ter que fazer algo ali para iniciar o processo da salvação, Martinho Lutero, que era de um monasteiro agostiniano, foi muito influenciado através de leituras de obras do Agostinho velho, o Agostinho que já estava meio doidão por conta do embate lá com Pelágio. Ele também estabeleceu na reforma uma linha monergista, a mesma linha de Agostinho velho, onde Deus ele é o autor, o executor, o aplicador, né? Faz todo o processo da salvação, o ser humano é passivo. Então, por que ele fundamentou isso? Para combater os ensinos da Igreja Católica na época com relação à salvação pelas obras, e aí surgiu as 5 solas, né? Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fide, mais para frente surgiu isso. Veio, após Lutero, um outro reformador, chamado João Calvino, que foi mais organizado que o Lutero, e aí sim ele organizou ainda mais, acrescentou a questão da predestinação, seguindo o Agostinho, evidentemente, seguindo um pouco Lutero, seguindo Agostinho, sistematizou de forma ainda mais profunda essa questão. E aí o monergismo, né, ou agora já chamando de calvinismo, se tornou o pensamento majoritário da igreja reformada, da igreja protestante, por conta daquilo que a igreja católica pregava, salvação por obras, enfim, vocês conhecem a história. Esse pensamento dominou a igreja reformada até a época de Teodoro Beza, né? E Teodoro Beza ele deu continuidade a Calvino, ele foi sucessor de Calvino, e um homem chamado Jacó Armínio, né? Ele estudou lá com Teodoro Beza, e ele começou a ler, né, a predestinação, enfim. E ele ficou muito incomodado, porque ele achava que, com base naquilo que ele lia na Bíblia, e ele lia muitos pais da igreja, ele percebeu que o pensamento reformado tinha ido para um outro extremo. Então o que Jacó Armínio fez? Ele trouxe à tona o equilíbrio com relação à soteriologia que os pais da igreja anterior a Agostinho tinham, né? Que o próprio Agostinho jovem tinha, e ele percebeu que essa era a linha bíblica mais equilibrada com relação à doutrina da salvação. Claro que Jacó Armínio ele não conseguiu organizar bem isso, ele morreu muito jovem, ele morreu aos 49 anos, né? Mas alguns seguidores dele, né, pegaram tudo isso e reorganizaram, levando isso aos, enfim, aqueles que lideravam ali a igreja reformada, né?
E aí fizeram o sínodo de Dort para decidir se a linha de pensamento arminiana que estava surgindo ali era correta ou não. Só que o sínodo de Dort, quando a gente lê na história de forma imparcial, a gente percebe que era algo que é a mesma coisa, gente. Se for jogar aqui no Mineirão, Belo Horizonte, estádio do Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro, maior clássico de Minas Gerais, futebol, para quem gosta de futebol, né? Ou Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Mesma coisa de jogar esses dois times e a gente pegar o árbitro, Cruzeiro e Atlético jogando, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí a gente coloca um árbitro atleticano, torcedor do Atlético Mineiro, os dois bandeirinhas, torcedores do Atlético Mineiro, o quarto árbitro, torcedor do Atlético Mineiro, e o VAR, todo mundo que está no VAR, torcedor do Atlético Mineiro. A vitória vai ser de quem? Né? Por mais que vai ser do Atlético Mineiro, não tem jeito. Ainda mais colocar um tanto de torcedor fanático ali para apitar o jogo, vai apitar defendendo o seu time, né? Então foi o que aconteceu nesse sínodo de Dort, na interpretação que eu tenho e a interpretação da maioria dos historiadores imparciais aí, né? Consideraram o pensamento arminiano herético, fundamentaram os 5 pontos, né? Combatendo os 5 pontos dos arminianos. Os arminianos colocaram a depravação total, a graça irresistível, eleição condicional, expiação ilimitada e a perseverança dos santos condicional. E aí os calvinistas, né, colocaram em contraponto a depravação total, que o arminiano e calvinista crê, né, graça irresistível, eleição incondicional, expiação limitada ou particular, como muitos chamam, e a perseverança dos santos incondicional, né, e decretaram que o arminianismo era heresia, tá? Mas pela ação de Deus, creio eu, né, eu analisando também como arminiano, né, com o passar do tempo foi se percebendo que o arminianismo não era heresia, porque o arminianismo não tinha nada a ver com o semi-pelagianismo e muito menos com o pelagianismo. Pelagianismo, o homem é totalmente ativo na salvação e Deus passivo, vamos dizer assim, né? O semi-pelagianismo, o homem que inicia e Deus conclui o resto. Então, no pelagianismo não existe depravação, no semi-pelagianismo a depravação é parcial, e o arminianismo crê que Deus é que toma a iniciativa, porque o homem está totalmente, né, incapaz de responder, então a graça age ali, e a partir do momento que Deus tomou a iniciativa, o homem recebe a ação da graça preveniente, ele consegue responder ao chamado, né? Por isso que a eleição é condicional à fé e a graça ela pode ser resistida com relação a isso. Então não é pelagianismo nem semi-pelagianismo, gente. Nessa linha de pensamento, muitos começaram a aderir ao arminianismo pelo fato de também entenderem que é a linha mais equilibrada e que mais parece e se adequa com aquilo que a Bíblia diz. Então grandes movimentos foram influenciados, movimentos de renovação, de avivamento. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista que surgiu, né, os batistas eram conhecidos como batistas gerais, inicialmente, porque eles eram arminianos. Tá? Depois surgiram os batistas particulares. Mas a primeira Igreja Batista era arminiana. Né? Isso no século XVII, final do século XVII. Grandes movimentos evangelísticos na Europa e também nos Estados Unidos foram influenciados pelo arminianismo. Então, começou a quebrar isso, de arminianismo ser considerado heresia. John Wesley foi um grande arminiano e também ajudou muito a organizar o pensamento arminiano. A gente teve outros grandes homens de Deus que seguiam a linha, né? O Dewey Pentecoste, por exemplo, enfim, outros também. Até a gente chegar no movimento pentecostal do século XX, que também foi influenciado pelo arminianismo. O arminianismo começou a ser aderido por muitos da igreja, principalmente as igrejas que vieram aí do século XVII, XVIII em diante, igreja metodista, igreja batista, as igrejas pentecostais, boa parte das igrejas congregacionais, muitas igrejas anglicanas aderiram.
E hoje eu considero a linha de pensamento arminiana majoritária dentro das igrejas, porque boa parte das igrejas são carismáticas, são renovadas, pentecostais, batistas. E o calvinismo ele ficou mais restrito às igrejas tidas como históricas, né? A presbiteriana, algumas batistas, né? Algumas congregacionais, algumas anglicanas. E, enfim, essa é a história, resumo aí da doutrina da salvação para vocês. Eu sou arminiano, eu sigo a linha arminiana, né? Eu entendo que o arminianismo é a linha de pensamento mais equilibrada, embora eu respeite o calvinismo e aqueles que seguem a linha calvinista, né? Mas eu considero o arminianismo mais equilibrado, mais honesto com relação às escrituras, né? E também, historicamente falando, quando a gente analisa a história da igreja, o calvinismo ou os movimentos percussores surgiram para combater extremos, mas ao invés de combater o extremo, indo para o equilíbrio que a gente encontrava nos primeiros pais da igreja, e enfim, grandes outros teólogos, né? Eles foram para o outro extremo, para combater um extremo. Então, para combater um extremo, você não precisa ir para o outro extremo. Você busca um equilíbrio, muitas das vezes, para chegar aquilo que a Bíblia diz, né? Tudo é o equilíbrio. Então eu considero o arminianismo mais equilibrado. Amém?